Falando sobre o futuro, tem quem diga que os carros autônomos podem acabar com o trânsito ou pelo menos melhorar muito. E não faltam bons motivos para isso. Carros que se dirigem sozinhos não mudam só a maneira como eu e você vamos para lá e para cá dentro dele. Conforme mais e mais carros vão se tornando autônomos, a maneira como o trânsito se comporta também deve mudar. Não só porque os computadores podem uma hora conseguir superar nossa habilidade de direção e aí dirigir de uma forma muito mais segura e com bem mais paciência, mas também porque sistemas interligados podem agir com muito mais coordenação do que a gente está acostumado a ver no trânsito. A combinação, por exemplo, de carros e de semáforos inteligentes tem um potencial enorme para poder acabar com muito desse para, acelera, que a gente faz mesmo quando não tem outros carros para cruzar uma rua ou uma avenida na nossa frente no farol vermelho. E com isso poupar não só o nosso tempo, mas também bastante combustível que a gente usa. E também tem a combinação dos carros operando juntos. Comboios de carros autônomos em sincronia podem aproveitar melhor o espaço nas estradas, ou controlar o gargalo na redução de faixa de maneira que todo mundo pode convergir para uma mesma pista sem precisar diminuir a velocidade. Eles podem acabar com aquelas ondas de trânsito que vão se propagando nas estradas ou em grandes avenidas, onde alguém freou por causa de uma fechada ou algo assim, e quem vem atrás precisa frear também, e aí quem vem atrás de quem vem atrás também precisa frear e por aí vai. Carros autônomos podem ter uma inteligência artificial que conversa com outros carros e leva em consideração que lá na frente vai ter um congestionamento e com isso podem reduzir a velocidade o suficiente para não precisarem parar. Em simulações, isso não só acabou com o congestionamento, como permitiu dobrar a velocidade dos carros na via. E isso falando só sobre a circulação dos carros em si, sem falar sobre uma outra mudança que um carro que estaciona sozinho pode fazer que deve ser brutal. Quando os carros que se estacionam sozinhos forem comuns o suficiente, eles podem mudar a organização das cidades. Porque hoje em dia os estacionamentos têm que ficar bem próximos dos lugares que a gente vai visitar, já que tem um limite para o quanto as pessoas estão dispostas a andar do carro onde pararam até onde querem frequentar. A distância entre o estacionamento e o destino pode ser um dos fatores de decisão mais importantes no comércio. Por isso, lugares caros precisam ter a comodidade de ter manobristas se quiserem ter clientes. Parar na porta é a menor distância até o estacionamento. Para trabalhar ou para fazer compras pequenas, daquelas que a gente faz semanalmente, a maioria das pessoas não aceita estacionar a mais de um quarteirão de onde querem ir. Enquanto para eventos mais raros, como compras mais esporádicas, shows ou festas, as pessoas aceitam andar até mais de 500 metros. Essa até é a dinâmica que os estacionamentos dos aeroportos seguem. As vagas de estacionamento temporário para quem vai buscar uma pessoa ou fazer uma viagem curta são bem mais próximas dos portões de embarque e desembarque do que as vagas para quem vai deixar o carro estacionado por vários dias. E quando as vagas de estacionamento longo são próximas, são bem mais caras. Ou você nunca pensou em desistir de ir em algum lugar quando viu que todas as vagas próximas estavam ocupadas ou que teria que ficar rodando no estacionamento até encontrar um espaço. Agora, com os carros autônomos, todo mundo passa a ter o seu manobrista particular. O seu carro, se é que o carro ainda vai ser seu, se ele não for, por exemplo, um serviço por assinatura, vai poder deixar você na porta da loja, do mercado ou do trabalho e sair para estacionar sozinho. E com isso, ele pode estacionar muito mais longe de onde você estiver, já que você não precisa caminhar até a vaga. Depois, na hora de sair, é só invocar o carro que ele vem do estacionamento para te levar para casa. Com os carros autônomos, a tendência é que o espaço que hoje é ocupado por estacionamentos nos lugares, como shopping, loja ou até no trabalho, passe a ser usado para receber pessoas. Isso se o carro for estacionar, porque uma boa forma da assinatura de um serviço de carro ficar mais barata é o carro sair para pegar outras pessoas depois de deixar você no seu destino. Só que isso, ao mesmo tempo, esse tipo de tecnologia tem o potencial de tornar o trânsito muito pior do que ele é hoje em dia. Porque começa a acontecer uma separação entre o carro e esse tipo de externalidade que ele gera, entre quem usa o carro e quem pega o trânsito que ele cria. E a tecnologia tem o potencial de fazer várias vezes esse tipo de coisa. Ou eliminar o custo de uma coisa ser feita, ou pelo menos tirar esse custo da nossa frente. E esse é o ponto crucial.
Eliminar o custo é o que acontece quando a gente copia uma música ou quando você assiste ao YouTube. Uma vez que o vídeo vem parar aqui, você pode pegar uma cópia digital sob demanda de qualquer lugar do mundo e assistir direto, quando quiser, quantas vezes quiser. Sem precisar de todo o trabalho que teria para arrumar e assistir uma cópia física de um filme, como a gente fazia com as fitas VHS nas locadoras de bairro. Já hoje em dia, o volume de informação de qualidade a que a gente tem acesso por aqui, de conteúdo técnico a aulas pré-vestibular, de formação profissional a como fazer um reparo em casa, é algo impensável há 20 anos atrás. Mas nem sempre o resultado é tão positivo com um aumento de acessibilidade ou com o fim de um problema ou de um custo impeditivo. Nem sempre tem só isso. Como a dualidade que todo tipo de tecnologia em potencial pode trazer, algumas vezes, junto de uma facilidade, surgem outros problemas. Por exemplo, era de se esperar, com a digitalização do conteúdo, que o consumo de papel diminuísse no mundo. Eu, com certeza, consumo muito menos papel desde quando eu parei de imprimir os artigos científicos que eu leio e quando passei a consumir muito mais audiolivros e e-books, principalmente desde 2009, pelo menos. Mas, em compensação, principalmente agora com a pandemia, eu passei a comprar muito mais online, o que implica em receber as encomendas aqui em casa embrulhadas em papelão. O que, claro, ainda é bem melhor do que receber essas encomendas em embalagens de plástico, mas o papelão também é papel. E essa tendência foi mundial. De 2010 a 2020, a produção de papel gráfico, como as folhas de sulfite, caiu de mais de 140 para menos de 100 milhões de toneladas por ano. Ótimo, só que a quantidade de papelão fabricada subiu de 203 para 248 milhões de toneladas. Ou seja, mais do que compensou o papel que deixou de ser produzido para impressão. E essa tendência ainda não leva em conta o crescimento do consumo online dos últimos 2 anos. Isso quando uma solução tecnológica não acentua ou cria novos problemas, fazendo o contrário do que poderia resolver. Como acontece quando se faz uma transação em Bitcoin. O Bitcoin poderia ser o sistema que faz transações rápidas e com valores fracionados com um custo baixíssimo. O Pix antes do Pix. Mas foi para um caminho bem diferente. Ele é hoje um sistema que usa energia como prova de que a transação foi legítima. O que, além de fazer o sistema gastar mais energia do que muitos países por ano, o que a gente já comentou em um vídeo por aqui, ainda tem o lixo eletrônico gerado. Sim, porque os mineradores competem para produzir Bitcoin com computadores especializados, os ASICs ou ASICs, que em pouco tempo ficam obsoletos. O estudo do impacto do lixo eletrônico gerado com isso estimou uma vida média de um computador de mineração em menos de 1 ano e meio antes dele ser substituído. O suficiente para fazer a mineração de Bitcoin gerar um volume de lixo eletrônico equivalente ao da Holanda por ano. O que faz com que uma transação de compra e venda real com Bitcoin possa gerar lixo eletrônico equivalente a um notebook. Por enquanto, o custo de circular com o carro é bem direto para quem usa. A gente paga diretamente pelo trânsito que nós estamos gerando, porque a gente fica preso dentro desse trânsito. Só que quando você não precisa mais ficar dirigindo e você puder trabalhar de dentro do carro, essas horas no trânsito podem não ser um preço tão alto. Ou quando o tempo que o carro leva para ir do estacionamento até você não for um tempo que você perde, porque o carro está rodando sozinho, esse congestionamento que ele gera ou até o combustível que ele gasta deixa de importar tanto para você. Aliás, isso pode se tornar um preço tão tolerável que as pessoas se importarão muito menos com o trânsito a ponto de diminuir a cobrança pelo tipo de infraestrutura que realmente resolve o trânsito. Pelo menos em cidades como São Francisco, nos Estados Unidos, onde começaram a ser desenvolvidos os primeiros aplicativos de transporte privado, Uber, 99, Lyft, por aí vai, a estimativa é de que eles aumentaram o trânsito da cidade, por conta de carros rodando e por conta das pessoas que deixaram de usar o transporte público para poder chamar motoristas pelo aplicativo. E isso é só o começo. E hoje em dia, uma boa forma de você diminuir o trânsito nas regiões urbanas mais densas, como o centro das cidades, é dificultar a circulação dos carros com menos vaga de estacionamento e com menos vias de acesso. E aí você faz mais incentivo do uso do metrô, do ônibus, mecanismos que são bem mais eficientes para transportar as pessoas. Isso é o que acontece, por exemplo, com cidades europeias ou com cidades asiáticas como Tóquio,
onde a expansão do metrô ou as ciclovias são o que realmente alivia o trânsito. Já no caso dos carros autônomos, com essa mudança da dinâmica dos estacionamentos, principalmente nas regiões mais caras das cidades, continuar rodando pode ser mais barato do que parar em um lugar. Porque quando você não tem mais que estacionar perto do comércio, principalmente nas regiões muito valorizadas, a tendência é que o que era espaço de estacionamento passe a ser usado como um espaço comercial, e as vagas dos carros para eles pararem acabam indo parar nas regiões mais periféricas, o que aumenta a distância rodada pelo carro que vai parar sozinho. E aí parar pode nem compensar. Na verdade, mesmo com a depreciação do carro sendo levada em conta e com o custo do combustível, continuar rodando pode sair mais barato do que deixar o carro parado. Um estudo que estimou o custo de rodagem nos Estados Unidos calculou um teto de 50 centavos de dólar por hora rodada do carro na cidade de São Francisco, o que é muito menos do que o custo de qualquer estacionamento da cidade. E o pior, o custo do carro rodando é menor conforme ele dirige mais lento, ou seja, provocar trânsito e rodar devagarzinho pode ser a solução mais barata para um carro autônomo dar menos despesa para o seu dono ou para a empresa que tem o serviço de carro por assinatura. E é aqui onde a integração entre vários carros autônomos pode jogar a favor da criação de mais trânsito. Carros autônomos compartilhados, que podem ser usados por várias pessoas, ainda podem aliviar muito desse problema, já que eles continuam rodando com os passageiros a maior parte do tempo e não precisam ficar parados. Na verdade, eles podem rodar mais passageiros do que os táxis ou os motoristas de aplicativo hoje em dia. Só que tem o outro lado do que mesmo essas empresas podem fazer. Quando as chamadas telefônicas ficaram mais fáceis de fazer com o avanço da tecnologia, o que passou a acontecer é que agora a gente tem robôs que ligam pra gente o tempo todo para poder garantir que pelo menos uma pessoa vai atender o telefone e levar uma propaganda na cara. A ligação ficou mais barata, só que o que acabou acontecendo com a nossa experiência, com a experiência de quem usa o telefone, foi uma piora por conta do telemarketing que aproveita que agora isso está barato. E quanto menos pessoas atendem um número estranho, mais chamadas têm que ser feitas para poder, ao mesmo tempo, garantir que pelo menos uma pessoa vai receber a propaganda porque atendeu. É mais gente incomodada, já que não custa muito para poder programar uma ligação para mais pessoas. O que vai custar programar então um carro autônomo da sua empresa para ele rodar um pouco mais do que o do concorrente e com isso garantir que é o seu carro que vai pegar todos os passageiros? Quando um carro que passou 2 minutos rodando vazio e outro que passou 4 horas rodando vazio aparecem na mesma hora para você pegar na porta de um show ou do cinema, será que a gente vai realmente continuar nos importando com quanto tempo ou quanto trânsito ele pegou? A programação é essa ferramenta poderosa que está mudando quase todo aspecto da nossa vida e deve mudar ainda mais, incluindo o trânsito. E como toda ferramenta poderosa, pode te ajudar ou atrapalhar dependendo do uso que a gente dá para ela. Se você quer aprender a usar ou melhorar o seu uso dessa ferramenta, ou entrar em um outro mercado de trabalho, eu sempre recomendo começar pela Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com formações em programação, claro, mas muito mais do que isso. São 1.300 cursos que vão de marketing à gestão, além de imersões, challenges e muito mais, voltados para todos os públicos, de iniciantes a avançados. E como ela é nossa parceira de longa data, você tem 10% de desconto no plano com o nosso link. É só checar na descrição do vídeo e aproveitar. Agora, se você quer mais discussões sobre a tecnologia e o que mais vem pela frente, como os robôs atazanando a nossa vida no trânsito, se inscreve no canal, assina os nossos vídeos que você vai receber eles por aí e a gente segue o papo. Ou pelo menos tirar esse custo da nossa frente. De novo, por causa das motos, se não vazou a moto, pode vir com esse. Os que vão de marketing a externalidade para vocês, gente. É o que a gente está vendo aqui, demonstração prática.